Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais uma quarta-feira se iniciando e nós aqui juntinhos estudando sobre mulheres da Bíblia. Eu, Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Gente, hoje nós vamos estudar sobre uma mulher espetacular que foi muito usada por Deus para um tempo específico. Raabe foi uma mulher de muita confiança. Aleluia! Vamos estudar lá então em Josué 2. Estarei lendo na NAA e você pode estar me acompanhando aí. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. O pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Olha ela aí pregando para eles. Quando saíram do Egito, também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, olha, ela sabia que era o Deus deles, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia, ela aqui já reconhecendo que o Senhor era o Senhor. Glória a Deus. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Aleluia. Raabe foi muito corajosa, pontual, e o que eu acho mais interessante, ela foi uma mulher de confiança, gente. Se vocês forem estudar a história de Raabe, chamar ela de uma mulher de confiança, ia contra tudo o que o povo da cidade dela, que conhecia a vida dela, pois ela era uma prostituta, uma mulher que trabalhava numa taberna. Com certeza, essa mulher, ela estava, sim, alinhada com o propósito do Senhor para aquele tempo. Raabe, quando escolhemos por ele e abandonamos as coisas erradas, ela abandonou, ela deixou tudo para trás, deixando tudo que não presta para trás. Nós escolhemos ele alinha a nossa vida. A sua confiança estava totalmente ligada ao Senhor de Israel. Ela poderia ter tomado várias outras decisões ali, era como nós, todos os dias pela manhã é colocado para nós várias decisões a ser tomadas. Furo o sinal vermelho, não furo. O que eu vou fazer agora? Vou omitir certas coisas? Vou falar a verdade? As decisões estão todos os dias à nossa porta. Nós devemos decidir pelo caminho da vida e não pelo caminho da morte. Ela optou aqui pelo caminho da vida.
ela resolveu confiar sua vida totalmente em Deus. Colocou sua esperança num Deus que até então ela nem conhecia, só tinha ouvido falar dos milagres dele. Ela chega a pregar para os espias, como eu falei antes, falando: ouvimos falar dos milagres do seu Deus. E eles fizeram, e o seu Deus fez isso, fez aquilo outro. E assim a gente está todo mundo temeroso. De acordo com o relato bíblico, Raabe teria convertido-se a Deus e ajudado os espiões israelitas antes da invasão da cidade, hospedando-os em sua casa. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com toda sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habita entre os israelitas, gente, e ela casa com Salmão. E lá na frente, se você for estudar, ela dá à luz a Boaz. E quem foi Boaz? Gente, que é uma história muito linda. Sou apaixonada por essa história, pelo que Deus fez para essa mulher, dando ela uma oportunidade de escolha, e ela escolheu a melhor parte, ela escolheu servir ao Senhor. Aqui no Novo Testamento, se você for estudar, fala muito em Mateus, né, e em Lucas sobre ela, sobre a história dela, sobre a história de Salmão, né, e que ela está lá na linhagem do nosso Senhor, coisa mais linda, na árvore genealógica. Eu vejo Raabe como uma pérola. Assim como a ostra nos ensina este princípio, quando o grão de areia invade a concha, causando muita irritação, Raabe, ela não desiste dela mesma, por causa das suas provações, por causa do seu passado. Não sai por aí reclamando da vida. Ela tem a oportunidade de entregar a sua vida a Deus, ao Deus de Israel, e num passo de fé, ela agarra com toda a força a chance de mudar a sua vida e de toda a sua família. Deus não quer saber o que eu fiz, o que você fez. Ele não está nem aí para o nosso passado, para os nossos erros, mas que a gente possa olhar para Ele e viver o seu propósito com afinco, sabe? Dizer: não, Senhor, eu escolho a Tua história para a minha vida. Aquilo que eu fui não importa mais. Eu quero sim que o meu passado fique lá no mar do esquecimento, e eu quero ter uma vida contigo com propósito. Toda pérola é como uma vitória sobre as irritações. Escolha ser uma. Vai ter muitas irritações, assim como toda pérola sofre. Vai ter muita coisa, muita dificuldade até você ser transformada numa pérola. Mas se proponha a ser transformada. Deixe estar na mão do oleiro. Não saia da mão do oleiro. Permita, assim como Raabe, escolher a melhor parte. Ela teve que lidar com as escolhas que ela tomou durante a vida, mas ela decidiu mudar. Comece hoje: Alane, mas até agora eu plantei tudo errado. Raabe plantou errado por muito tempo, mas um dia ela decide começar a plantar certo e decide mudar. Ela decide servir o Deus de Israel. E uma coisa linda que eu acho, Deus dá um propósito para essa mulher. E o propósito de Raabe qual é, gente? Ela escondeu os espias para que Israel, através de Josué, homem levantado por Deus, tomasse Jericó. Ela poderia apenas ter escondido e continuar sua velha vida em outro lugar, sei lá. Mas não, ela vê ali uma oportunidade de entregar sua vida para o Deus de Israel e ser transformada por ele. Ela teve um discernimento impecável. Ela foi sensível e entendeu seu papel na história desse povo. Ela não temeu. Com certeza ela sofreu muitas retaliações. Eles foram lá procurar onde é que estavam os espias e ela os escondeu. Em nenhum momento a Bíblia diz que Raabe duvidou. Que coisa mais esplêndida. Nem o medo de morrer ou de perder sua família a tirou do seu propósito. Que o discernimento do céu, o discernimento do Senhor venha sobre a minha e a sua vida nessa manhã, e que nós possamos ter essa mesma clareza que Raabe teve, que a gente não venha vacilar, que a gente não venha duvidar, que a gente venha permanecer. E quando as tristezas e as circunstâncias tentam aplacar a nossa vida, nosso coração, nós devemos correr e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso é importante o relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós somos filhos de um pai de amor, e nele não existe medo. Nossos medos foram afogados, anote aí, os nossos medos foram afogados em seu imenso amor.
E esse amor que está lá em 1 João 4,18, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. A Raabe, aquela mulher bondosa, ela interviu por sua família. Ela não pensou só nela, né, gente? Ela interviu por sua família. Raabe creu num Deus que não conhecia, teve uma fé que nem de longe sabia o que era, mas ela creu que Deus tinha todos os recursos necessários para ela sair daquela vida. E por fim ela entendeu que ela havia passado sua miséria, suas provações, tudo que ela passou contribuíram para a construção do seu caráter hoje em Deus. Então tudo que a gente passa, assim como o Raabe passou, eu também passei por coisas na minha vida, você passou, tudo isso contribuiu para a construção do nosso caráter em Deus. Talvez a gente se identifique em alguns pontos como ela, né? Porque Raabe, mas Raabe, ela, afinal de contas, ela vendia o corpo, né? Que história é essa? Não, eu não fazia isso. Gente, não existe pecadinho e pecadão. Existem coisas erradas e coisas certas. É claro que as consequências dos pecados são diferentes. Mas independente do tipo de pecado que nós cometemos, nós temos a chance, nesta manhã, assim como Raabe, de nos segurar na mão do Senhor, firme, e não sair dali por nada. E a resposta que Deus tem para mim e para você, que tropeçamos por vezes na nossa vida, a resposta para nós é um pai de amor que diz sim, como disse para Raabe, diz hoje para você: sim, filha, entra, sim, filho, entre, vem ficar comigo, eu vou te tirar dessa situação, eu vou te ensinar o caminho. Você vai ser, sim, cada dia mais próximo de mim, a partir do momento que você se entregar cada dia mais para mim. Amém? Que assim como Raabe, a gente tome uma decisão certa de entregar nossa vida totalmente aos pés de Jesus. Deus te abençoe.